primeiramente, bom dia a todas e todos aqui presentes, por, né, tirarem esse tempo do sábado de vocês pela manhã, assim, para esse lançamento digital, né, virtual, assim, do livro Pesquisas em Análise do Discurso, Produções do Grupo de Estudo de Análise do Discurso Gestade, tá? O professor Damião Francisco Bolcher vai fazer, né, uma fala sobre o livro, até porque ele foi um dos colaboradores que mais, né, atuou para que tivéssemos uma obra de qualidade como é essa aqui. Produzido este ano, né, a gente teve uma boa relação com a editora Pedro e João, lá de São Carlos. Também um livro que foi subsidiado pela Propesc, o edital do qual eu fui contemplado, tá? Então, é uma obra que carece, assim, dessa exposição que o professor Damião Francisco Bolcher vai fazer. Quero fazer, assim, primeiramente, agora, o agradecimento ao professor Damião pela enorme colaboração que ele tem tido, né, ao longo desses anos de parceria, né? Eu só tenho a agradecer o professor Damião, assim, pela parceria, não só nessa obra, né, mas em tantas outras que nós já participamos e artigos que temos produzido, assim, né? O Damião, ele é um colaborador do Gestade, assim, muito atuante. Então, agradeço de coração. E agora quero fazer uma brevíssima apresentação, e eu vou dividir a apresentação do professor Damião em duas partes. Uma formal, correspondente ao currículo Lattes dele, e outra que é pessoal de quem o considera um grande amigo. O professor Damião, ele é mestre em letras pela Universidade Federal do Tocantins, do campus de Porto Nacional, com graduação em letras português e inglês, suas respectivas literaturas também pela UFT. Especialista em análise do discurso político e jurídico e também em psicologia analítica junguiana, a partir das suas diversas perspectivas, ambas realizadas pela Faculdade de Unileia, no Rio de Janeiro. Colaborador do projeto de pesquisa intitulado Sucesso Midiático como Ponte para o Sucesso Político, né? E parecerista de inúmeras revistas e também autor de artigos publicados em inúmeras revistas com qualis verificado pela CAPES, inclusive qualis A2, né? O que para aluno de mestrado ou mestre já é algo absolutamente distintivo dos demais, tá? Então, essa é a apresentação formal. A apresentação pessoal, que é subjetiva, é uma pessoa, é um colega, é um amigo que eu encontrei, né, há um bom tempo atrás, né? Nós fomos mediados pela Sônia, né, Damião? E, nossa, foi uma gratíssima surpresa encontrar com o Damião, né, tê-lo como aluno de mestrado, né, orientar a dissertação dele, perceber a brutal evolução acadêmica, né, teórica, analítica do Damião, né, e poder contar com ele para praticamente tudo, né? Então, só posso agradecer a essa pessoa de coração extremamente generoso e grande, que é o professor Damião Francisco Bolcher. Agora sim, eu passo meu turno de fala para ele, sem maiores interrupções, assim, viu, Damião? Fica à vontade. Obrigado, professor. Agradecer a presença de todos que estão aqui nesse exato momento. E fica difícil a gente fazer uma apresentação com o coração emocionado, com tamanho carinho do professor Tiago, que também é um amigo, né? Então, assim, eu vou dividir a minha fala também em dois momentos, né? Falar dessa minha carreira, desse meu percurso enquanto acadêmico de letras, e depois vamos falar, né, obviamente, vamos dizer assim, da estrela principal, que é essa primeira obra do Gestade, né, que é de extrema importância. Então, tudo isso que o professor comentou perpassa pela grande vontade de um orientador, né, pela dedicação
de um orientador e muitos estão aqui e sabem, não vai colocar, ter essa fala como uma fala exaltada, porque vocês conhecem o nosso orientador, o professor Tiago, de que eu digo assim, não seria possível esse percurso, ou talvez esse percurso seria um outro percurso de graduação, de desenvolvimento, se não fosse o professor Tiago. Né? Como ele disse, eu conheci o currículo dele quando eu fui fazer o meu mestrado. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, está cortando? Está ok? Tá perfeito, Damião. Tá ótimo, então eu vou continuar. Quando eu olhei o currículo, né, uma pessoa nova, né, e ao mesmo tempo avassalador em suas publicações, né, ver um professor doutor de uma universidade, doutor numa universidade com publicações assim muito maiores do que a gente vê em outros currículos, isso me despertou a vontade de fazer parte desse processo de desenvolvimento com o professor. E não querendo apagar, né, a estrela principal do livro, esse livro, de fato, não poderia ter sido de melhor forma se não fosse também um dedo do professor Tiago nele. Né? Então, é nessa toada que eu começo a nossa apresentação mostrando a visão geral da obra, né? Que foi um resultado apaixonado de brilhantes alunos de graduação e pós-graduação que, unidos sob a égide teórico-metodológica da análise do discurso, embarcaram em uma jornada intelectual repleta de desafios e descobertas. E essa jornada, mais uma vez falando do professor Tiago, essa jornada foi guiada por um timoneiro, né? E esse timoneiro conduziu de forma exemplar todo o processo de formação do livro, né? Que nós podemos captar por essa outra mensagem que diz assim: cada página desta obra é um testemunho do poder transformador da linguagem e da vontade incansável de compreender, interpretar e dar voz às múltiplas realidades que nos cercam. E essa capacidade, esse testemunho de poder transformador da linguagem foi o que despertou em mim, né, e nos outros acadêmicos do curso de letras e de outras instâncias, como o curso de relações internacionais também, que fez parte desse processo de construção desse trabalho, querendo deixar bem explícito que foi parte integrante do estímulo que o professor Tiago dá aos seus alunos em sala e o suporte, né, que a gente tem. Então, acho que as palavras do professor Tiago não poderia ter sido melhor em colocar que é uma vontade incansável de compreender, interpretar e dar voz às múltiplas realidades que nos cercam naquela jornada, né, incansável que nós falamos aqui, né, que nós embarcamos. Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue ver a visão geral dessa obra. E por que eu estou falando que esse dedo foi muito importante? Pela construção. A gente consegue perceber aqui que ele é dividido, né, os capítulos é dividido numa construção bem delineada. Né? Primeiro a gente vê os dizeres sobre a mulher, onde a gente percebe a violência simbólica contra a mulher, né, os sentidos de casamento e de divórcio que vão se tecendo ao longo da construção da obra. E no segundo ponto, nós temos outros artigos que vai falar da força persuasiva da materialidade anúncio, e aí a gente vai ter a Coca-Cola e a valorização da obra de arte. É sempre interessante falar dos anúncios da Coca-Cola, né? Não só semiótico, mas discursivo. O que esses sentidos afetam o consumidor em si, né? E a gente ainda nós não paramos para perceber o quanto esses sentidos estão engendrados nas propagandas. E essa parte do livro ela vai tocar nisso, né? Sobre a questão da materialidade anúncio, como a Avon e a valorização da mulher negra, como esse processo discursivo, esse funcionamento, ele vai angariar uma massa, ele vai angariar um número grande de consumidores por esses efeitos discursivos, né, na materialidade anúncio.
E é interessante falar também que a gente vai falar um pouco mais aprofundado nesses pontos, porque aqui nesse momento agora, o que nós queremos entender é o processo de construção, né, que foi um fio bem tecido, que não, apesar de ser artigos provenientes de dissertações, não, de TCCs, né, uma grande maioria composta pelos TCCs dos alunos da graduação do professor Tiago, não ficou algo solto, né, buscado. O professor Tiago, juntamente com os demais colegas, nós fizemos uma construção delineada, bem tecida, para que todo o texto pudesse conversar e dialogar com os demais, né? E o texto da mineração sustentável, ele vai dialogar de uma certa forma com os textos da Avon e da Coca-Cola, mostrando como os discursos midiáticos, os discursos publicitários, eles afetam, né, sujeitos e sentidos. E logo depois disso, nós vamos entrar na seara do discurso político midiático, mostrando posições, sujeitos e relação de força, né? O discurso pedagógico com a música como formação social, a manutenção das formações imaginárias sobre o professor brasileiro. E depois disso, nós temos a literatura na manutenção das formações imaginárias sobre o amor, que a gente vai tratar de um assunto muito interessante que até então, e olha que como é importante a gente tecer um livro, né, a construção de um livro, que a gente acaba conhecendo partes desse texto de uma certa gênero literário que nós não conhecíamos, que é o caso do dorama, né? Eu não conhecia o dorama, passei para fazer análise e buscar entender um pouco mais do que os autores produziram. Eu assisti os doramas, né? Entrei nesse universo e a gente consegue perceber que dá para trabalhar análise de discurso em toda a materialidade, né? Eu tinha uma intenção, ou um pensamento que a análise do discurso ela era limitada aos corpos políticos em si, né? Mas através desse conhecimento, desse desenvolvimento ao longo da minha carreira, eu fui percebendo que é muito amplo e que a análise do discurso realmente é um ferramental que pode ser trabalhado em todas as instâncias, né? Em todos os campos epistemológicos. E aí a gente vai falar dos dizeres sobre o amor em uma perspectiva discursiva, o discurso político e história do Brasil, né? Que vai sair um pouco dessa linha mais pechetiana e vai trabalhar com Manguenot, com Patrick Charrodot, trazendo o funcionamento do discurso na projeção da imagem de Getúlio Vargas, né? São dois textos que corroboram com isso, falando da história do Brasil. E é interessante, né? Interessante quando a gente fala disso, da história do Brasil, como esses textos, né? E a forma que foi cadenciado os textos, ele vai mostrando como funcionam os mecanismos da análise do discurso. Por exemplo, o interdiscurso, a gente vê as memórias funcionando no discurso do Getúlio Vargas, e aí traz o discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro, e a gente percebe, né, como o populismo, né, ele é trabalhado, os efeitos do populismo, né, os efeitos do discurso de posse em si. E falando do discurso de posse, né, a gente falando de língua e discurso, a gente aprofunda um pouco mais na força discursiva das metáforas na materialidade do discurso de posse, que aí nós vamos falar de um texto bem interessante que está dentro da linha de trabalho do professor Tiago, mas do professor Bolcher, que é o discurso do norte. A gente vai tratar do discurso de posse numa cor local, né? Eu posso dizer assim, numa cor local, no sentido de trabalhar a regionalidade, o norte, né? O apagamento do norte, a presença da mulher como fator primordial dentro das campanhas políticas, né? E, por fim, o professor Tiago vai nos agraciar, né, com o texto Discurso do Sucesso, né, os dizeres sobre vozes de sucesso no interior da mídia brasileira contemporânea, né? Então, tudo isso, de forma resumida, foi para mostrar como os capítulos são tecidos, né, de forma muito cadenciada, de forma interseccional, né? Bom, deu para acompanhar direitinho essa primeira parte, né, pessoal? Tá tudo ok aí?
A voz ainda tá... Tá ótimo. Tá, porque para mim já a minha imagem já paralisou aqui já há muito tempo, mas se o áudio tá bom, tá tranquilo. Bom, então, falando realmente dos textos em si, em uma análise do discurso sobre a mulher em um pedido de casamento, não, já de antemão eu quero dizer que eu não vou me aprofundar tanto para não estragar, né, fazer aquele, popularmente dizendo, spoiler, né, professor? Para não dar o spoiler para quem vai ler, porque realmente, gente, vai ser assim muito importante, vai ser relevante, sobretudo para os acadêmicos que estão iniciando agora, conseguir visualizar a montagem de todo o procedimento, os princípios e procedimentos da análise do discurso, né, de como funciona cada mecanismo na análise. Então, assim, isso eu vou deixar para vocês. Eu vou apresentar de forma bem sucinta os textos, até para não ficar uma coisa maçante, e vai ficar por parte de vocês fazer a leitura dessa obra, que até para mim é suspeita dizer, né, que ficou muito bem elaborada, tá, gente? Então, uma mulher na análise de discurso sobre a mulher, quer dizer, uma análise discursiva sobre a mulher em um pedido de casamento, ele analisa discursivamente uma notícia publicada no jornal digital G1 Tocantins, no dia 12 de março de 2023, intitulada Namorado finge acidente de moto em pedido de casamento. Foi um susto. Então, ele vai verificar os sentidos produzidos referentes à mulher, né, e o modo como tais mecanismos corroboram a concepção de mulher, e um pedido de casamento. Nesse caso, a gente vai visualizar que a Andreane Dantas ela vai fazer esse adendo, estou colocando esse adendo que a Adriane Dantas ela vai comentar, se é um pedido de casamento ou é um ato de promoção de discurso de violência contra a mulher. Então, ela, na sua descrição e interpretação, ela vai mostrando, né, que o jornal coloca como um pedido de casamento, mas nós temos outras interpretações possíveis, né, quando a gente vai, sobretudo quando a gente vai falar da violência da mulher, né, de como a mulher vai ser tratada nesse tipo de dizer, né, de enunciado. Então é bem interessante isso que a Andriane Dantas, juntamente com os demais coautores, vão trabalhar. Bom, em uma prática do discurso do sucesso, o casamento na atualidade, ele vai dar seguimento a essa relação que a gente faz sobre a mulher, né? Como a mulher é tratada nos dizeres. E aí vai analisar as redes de dizeres sobre o divórcio, né? Especialmente como esse sintagma pode deslocar seu sentido a depender das formações sociais em que é utilizado. E aí o Felipe de Carvalho ele vai fazer uma coisa bem interessante nesse texto, porque ele vai trazer, né, no texto do G1 de 2022, o divórcio de Jojo Todinho, né, que é uma figura de sucesso, né, é um pré-construído de sucesso, e o Felipe Dantas, juntamente com os coautores, eles vão trazer o discurso do sucesso e mostrar, né, que o casamento, o divórcio para um sujeito do sucesso, ele significa de um jeito, né? Para uma pessoa comum, de outra. E aí vai tratar como o sucesso permeia as relações entre mídia, celebridade e público comum, dando ênfase naquilo que a gente fala, né? O divórcio é um fracasso. Mas por que um divórcio que é um fracasso, ele é, na verdade, um efeito de sucesso quando um sujeito de sucesso está ali sendo discursivizado na plataforma midiática, né? Então, nos traz uma perspectiva muito interessante que nos faz refletir disso, né? Nos faz refletir a partir do sintagma divórcio, como ele é retratado, como ele é discursivizado quando o sujeito é de sucesso e não uma pessoa comum. Bom, muito interessante esse texto, né? Eu gostei bastante dele. Mas um outro texto que eu gostei muito também de trabalhar junto com o Felipe de Carvalho, né? Que é esse mesmo texto, né? Que na verdade, eu trago aqui, que é um outro slide, né? Que diz assim: o discurso de sucesso, não sendo simplesmente um item lexical, segue uma regularidade historicamente marcada em que os sujeitos investidos dos atributos e prestígios da fama são discursivizados de forma diferente e raramente são estigmatizados pelos sentidos de fracasso.
engendrados em sintagmas como divórcio e separação. É aquilo que a gente estava comentando agora mesmo. Como esses sentidos, através de uma discursivização de um sujeito de sucesso, ele pode reverberar de forma diferente, não como um fracasso, mas como um sucesso, né? E aí, agora voltando, falando realmente do outro texto, nós nos situamos aí já dentro dos discursos publicitários, né? E aí temos no anúncio publicitário uma análise da propaganda, a obra de arte da marca Coca-Cola, que procura analisar um anúncio publicitário da marca Coca-Cola, visando verificar como os efeitos sentidos estão engendrados em um anúncio dessa marca. E aí a gente vai falar não mais de alguns aspectos da análise do discurso de linha pechetiana, mas vamos falar do que traz Dominique Manguenot, né, e também partes do Charrodot, mas sobretudo Manguenot, de cena englobante, né, cena genérica. Ele vai tratar a análise desse discurso de uma forma diferente, por essa perspectiva, que não foge à análise do discurso, é claro, mas nos dá uma outra perspectiva, né, relacionada ao gênero do discurso, cenografia e aquilo que o leitor procura perceber. Bom, e num olhar discursivo sobre a peça publicitária Essa é Minha Cor, da Avon, esse texto, né, da Carla Jaqueline, ele procura descrever e interpretar o discurso presente na peça publicitária da empresa de cosméticos, né, da Avon, e é através desse processo de descrição e de interpretação na letra de música com o título Essa é Minha Cor, publicada na plataforma do YouTube 11 de novembro de 2020, que vai se verificar o funcionamento dos efeitos da aceitabilidade discursiva, que nós vamos tratar em outros artigos sobre aceitabilidade discursiva, retomando, sobretudo, desculpa, professor, me corrige, Perelman e Tcheca. Eu quase nunca consigo pronunciar, mas é isso, né? É de Perelman. É Perelman e Tcheca. Obrigado, professor, pela contribuição, né? Faltam algumas coisas ainda, mas é isso, Perelman. Então, a aceitabilidade discursiva, que não é a questão da persuasão em si, mas nós vamos tratar mais como uma noção mostrando o funcionamento das formações imaginárias, como essas formações imaginárias elas projetam a mulher, né, de diferentes formas, né, e com diferentes tons de pele negra, né, fazendo com que essa materialidade, né, da Avon, ela forneça subsídios para que as pessoas comprem o produto, mas não é só comprem o produto, que esse texto ele procura demonstrar, né, como o funcionamento dessa chamada à compra de produto funciona, né, que é pelo viés da disseminação do discurso antirracista, né? E aí vai falar também da mulher negra, né, em si, vai comentar sobre a mulher negra, enfim, uma série de fatores dentro da análise que realmente nos chama a atenção para essa questão da aceitabilidade, né? Olha, eu compro um produto, mas eu não compro um produto só porque tem qualidade, mas porque a empresa ela está realmente preocupada com essa questão do discurso antirracista. Bom, então é isso. E interessante, gente, deixa eu só... Acho que tem alguém comentando, falando. Ah, tá. Pode falar, professor. É importante, né, fazer a passagem da exposição de um texto para outro, deixando bem delimitado, né? Ótimo. Ou seja, para usar uma metáfora que o Benveniste usa, é importante usar embreagem. Isso. Tá? Boa. É outro artigo, é uma outra perspectiva, é uma verticalidade, né, discursiva distinta. Boa. Que é o que a gente tenta colocar lá nos primeiros slides, né? Que são outros, apesar de ser outra materialidade, né? Bem distinta, eles têm também o seu cadenciamento, porque nós estamos falando de
de discurso publicitário, mas é interessante isso que o professor comentou, porque é outra materialidade, né? Mesmo estando no discurso publicitário, né, que a gente falou, né, primeiramente lá da Coca-Cola, que era uma materialidade diferente, né, professor? Da mulher negra, né? E, sobretudo, agora da outra materialidade, que examina uma propaganda audiovisual da empresa de mineração. Apesar de ser materialidades diferentes, o que ela quer fazer? Vender o seu produto, né? E não é só isso, né? Eu estaria aqui, vamos dizer assim, caindo em um erro, dizendo que era somente isso, né? Mas não é. De fato, os discursos publicitários vão tratar dessa questão da venda do produto em si, mas de maneira de perspectivas diferentes, né? Como o caso da mineração sustentável, é um discurso, né, que é o discurso da mineração a seco, que ela vai trazer, né, examinando esse processo, né, a Andrea, ela vai trazer, ela vai procurar, na verdade, identificar os mecanismos discursivos que sustentam o discurso da mineração, né, sustentável, como fator de desenvolvimento econômico. E é interessante que ela traz a formação discursiva, né, dessa empresa, como ela vai trazer sintagmas relacionados à melhoria, né, de um país, da economia e, sobretudo, do discurso da sustentabilidade. Mas o que ela está fazendo? Ela está minerando. Como essa contradição, né, a Andréa Diniz, juntamente com os coautores, vai colocar isso, né? Como essa formação discursiva da sustentabilidade, ela pode sustentar o discurso de uma empresa que faz mineração, né? E ao nosso ver, a mineração ela é desconstrutiva, né, para o meio ambiente. Mas dentro desse viés, ela vai trabalhar na sua formação discursiva da sustentabilidade esse discurso da mineração a seco. Um texto, gente, muito interessante. Eu particularmente gostei muito desse texto ao fazer a releitura, né, a todo o procedimento ali de revisão. Eu gostei muito desse foco, né, dessa contradição de uma formação discursiva de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, uma empresa mineradora, né? Bom, então, finalizando essa parte, né, do discurso publicitário, nós vamos tratar um pouco do discurso midiático, né? E esse discurso midiático, a gente entra nessa cadência, vai falar do ethos discursivo em vídeo do Felipe Neto, discurso de sucesso na influência digital, foi um TCC da Camila Pires, que foi muito interessante o jeito que ela colocou, né? Felipe Neto, né, um dos maiores influencers do Brasil e do mundo também, conhecido mundialmente, como ele passa, né, ela busca entender os sentidos como objetos de discurso de uma figura midiática, como essa figura midiática ela passa, né, de um simples influencer que fala sobre coisas corriqueiras, né, como literatura, como livros, né, naquele programa dele Não Faz Sentido, Crepúsculo Maior para 18 anos, e como argumentar com bolsonaristas, são duas coisas diferentes, são dois tempos diferentes. Eu coloquei aqui para a gente situar, mas eu quero situar vocês que são dois vídeos diferentes, né, em momentos diferentes do Felipe Neto. Quando ele inicia sua carreira, né, e sendo um dos maiores influencers com maior visualização no Brasil e no mundo, ele passa de um ponto, né, que é falar para os jovens, em um determinado momento, espaço-tempo, falando para os jovens coisas corriqueiras, e no seu desenvolvimento, ao longo do processo, vai culminar lá na reeleição de Bolsonaro, na tentativa de reeleição do Bolsonaro, como um influencer totalmente político, com um ethos discursivo totalmente diferente daquilo que a gente se vê no início. E esse texto da Camila, ela vai demonstrar como o influenciador ele apropria-se desses momentos convenientes para o seu crescimento midiático, né? E ainda cria, né? Ele vai criar
um ethos de influenciador político midiático no seu processo de desenvolvimento. E aí ela vai mostrar, né, em partes do vídeo, de como ele se portava, né, como um revolucionário, como um cara que tinha uma vamos dizer assim, uma formação discursiva voltada para os palavrões, né, voltada para aquele discurso mais aberto, mais informal, e a partir do momento ele toma uma outra formação discursiva, e é bem interessante como ela vai colocar isso, né, vai mostrar para a gente todas essas nuances de desenvolvimento. Bom, então é basicamente isso, mas é bem interessante a gente fazer a leitura do texto. Sim, professor? Pode comentar, professor. Obrigado pelo... Vou botar um pouquinho de água aqui. Isso, não, acho que é para isso mesmo que serve o momento. Damião, acho que é interessante mostrar, por exemplo, nesse texto, né, que é oriundo de um TCC, uma particularidade muito assim significativa dos estudos em ciências da linguagem e ciências humanas em geral. Uhum. Posições políticas, ou melhor, posicionamento político, ele não é unilateral, ele depende de certas circunstâncias de favorecimento daquele que o faz, sobretudo na mídia como o YouTube, né? O Felipe Neto, ele não é só o maior youtuber do Brasil, ele está entre os 5 maiores youtubers do mundo. Né? Isso é uma coisa importante porque ele, do ponto de vista qualitativo de uma pesquisa, analisar a produção discursiva dele é uma amostra muito significativa da própria população que ele o representa. Exatamente. Então, veja, ele, a depender das circunstâncias, produz vídeos que, por exemplo, criticaram PT, criticaram Dilma, criticaram Lula, criticaram toda uma formação discursiva, vamos chamar assim, progressista. Exatamente. Bom, em um determinado momento. Em outro momento, o que ele faz é justamente a incorporação dessa formação discursiva que ele criticou, tornando-se progressista. Veja, quando convém, né? E quando convém não é quando ele ganha exatamente com isso, né? É quando fazer isso se torna algo com maior aderência no circuito social. Muito. Ou seja, a crítica, ela é algo que faz gerar engajamento. Perfeito, professor. Interessante. Bom, pode continuar. Não, então, é isso. Claro, isso aí é uma superficialidade. Isso que eu estou fazendo e o Damião... Claro. A superficialidade de determinados trabalhos, como, por exemplo, esse, né? Que diz do ethos, de vídeos do Felipe Neto. Isso. É a superficialidade. Como isso se dá é o que é importante para a análise do discurso. Exatamente. Interessante o senhor ter colocado. Foi bom o senhor ter mencionado isso, professor, para que a gente possa até mostrar, né, demonstrar que é importante fazer a leitura desses textos que nós estamos comentando, justamente por isso, porque aqui a gente não consegue contemplar toda essa performance que, por exemplo, a Camila e seus coautores vão fazer nessas análises, mostrando a formação discursiva, como ela, ao ponto que interessa, a posição sujeito, ela é mudada, né? Como o senhor falou, o discurso progressivista, né? Ele em um determinado momento da vida, da carreira de youtuber dele, ele está em uma formação discursiva dada, numa posição discursiva dada, e, de certa maneira, quando isso o apetece ou interessa, ele muda isso conforme o tempo, fazendo essas colocações, né? Bom, então isso é interessante, professor. Obrigado aí pela colocação, né? E os demais a gente vai deixar para os leitores fazerem essa viagem, essa jornada, que vai ser muito interessante. Bom, e aí falando da jornada, a gente vai passar para um outro momento, que é o momento dos discursos pedagógicos, né? De como esses discursos pedagógicos, sobretudo na construção, a gente buscando no interdiscurso, né? Da análise que vai buscar as memórias, que vai buscar todo esse processo histórico de construção do sentido,
né, de construção de fato, o discurso pedagógico ele vai estar presente do ano aí, claro, né, em geral, mas especificamente no recorte de 2019 a 2021, no processo de campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que a música como formação social nos exames do Enem, uma análise do discurso pedagógico, ele vai analisar o discurso pedagógico sobre a égide da música como formação social, trazendo reflexões sobre as questões abordadas no Exame Nacional do Ensino Médio, que esse texto, ele vai o corpus dele, né, que é as canções Sinhá, de Chico Buarque e João Bosco, e Comportamento Geral, de Gonzaguinha, né, bem como questões aplicadas na prova do Enem. Deixa eu só passar aqui, é isso, vai ter um ponto aqui que eu vou comentar. Ela vai tratar desse discurso pedagógico, não é somente uma música tratada em um exame nacional do ensino médio. Ela vai tratar, esse texto vai tratar dos apagamentos, né, de como as questões sociais são postas, sobretudo no governo do Bolsonaro, como algo já solucionadas. O caso da escravidão, né, o caso da violência contra o negro, da violência contra as minorias, né? E aí tem um ponto interessante que eu trouxe para a gente ver, que diz assim, no entanto, o discurso pedagógico se perfaz na prova do Enem como um discurso autoritário. Ele não leva em conta as condições de produção da leitura do aluno. Tampouco aponta ou sugere que o preconceito étnico é uma realidade vivida no contexto imediato. E é interessante que a Lídia, juntamente com os seus coautores, ela vai trazer esse apagamento. E lá nesse texto, que eu achei muito interessante no corpo do texto que foi analisado, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, a forma que é colocada a memória, né, dessa história brasileira, né, que assim o texto Sinhá, como eu coloquei aqui no slide, né, e o Comportamento Geral, vai falar do sofrimento desse negro. E a questão do Enem vai colocar como se essa história ela tivesse sido apagada, foi um momento muito longe, que isso não acontece mais. E foi interessante a análise dela e dos demais, colocando esse ponto, né, de como é apagado o momento autoritarista que a gente viveu naquele momento, que aqui entre nós vivemos, sim, né, de fato. As pessoas perceberam isso no próprio acontecimento discursivizado ao longo do mandato do Bolsonaro, e isso foi apagado. Inclusive, é importante, e aí é relevante colocar, que o texto ele vai trazer esse momento que foi modificado o Enem, né? Em que o Enem ele passa por um processo de reformulação. E aí é interessante o texto. Se eu quiser comentar alguma coisa, professor, sobre isso, fica à vontade, viu? Mas é interessante como é colocado, né? Esse apagamento, essa estruturação toda do texto do Enem, tá bom? Bom, fazendo esse percurso do discurso pedagógico, né? A gente tem a música como formação social nos exames. Desculpa, isso aqui finaliza, se eu não me engano, acho que finaliza essa parte do discurso pedagógico. Porque tem um outro que vai falar do professor, né, que é esse próximo também, que ele segue essa cadência do discurso pedagógico. Em análise do discurso construído sobre o profissional contemporâneo da educação, a imagem discursiva do professor brasileiro. Sim, professor, pode comentar. Damião, é aquilo, né? É sempre importante fazer a passagem, né? Certo. Exato-leagem é dizer, olha, o próximo texto ou o próximo artigo, né, com o título tal, porque alguém que pode estar assim só ouvindo pode realmente não perceber que é outro texto, né? Isso. Então acho que isso aí é importante. Por isso que eu disse da metáfora bambinistiana, a passagem feita pela embreagem. Isso só se dá porque a gente pode usar a língua para fazer essa passagem. Obrigado, sou vivendo e aprendendo, né? E é isso. Então, é um próximo texto, né? E esse texto, por que é importante o que o professor comentou? Porque ele vai tratar do discurso pedagógico, né? Ele vai comentar de uma outra perspectiva, né? E uma outra materialidade. É por isso que é importante a gente fazer essa cadência, essa embreagem aí, né? Que ele vai tratar de 6 tweets publicados no Twitter, né? Referentes ao ataque à escola estadual
Tomásia Montoro, e interessante que vai trazer, né? Esse discurso pedagógico, que é diferente daquilo que nós comentamos sobre a questão do Exame Nacional do Ensino Médio, ela vai trazer em si a imagem do professor, como ele é retratado, como ele ainda é retratado como um sacerdote, né? Como aquela pessoa que vai fazer uma missão religiosa. Então, assim, como os diferentes segmentos constroem discursivamente o profissional da educação no país e como essa imagem e ethos emergem em situações de violência escolar. E é bem interessante que na composição do corpus, a Micaela, ela vai ter muito cuidado em selecionar esses textos, mostrando a formação discursiva de cada parte, né? De cada parte que é tuitado ali, né? Então, ela vai fazer esse jogo, juntamente com os coautores, esse jogo mostrando como funciona a formação discursiva de um deputado que está ali falando, que está comentando, de um amigo, de um colega que era amigo da pessoa que foi vitimada. Bom, então é um texto que é para a gente refletir sobre isso, sobre como o professor ele é discursivizado e como é feito a projeção da imagem do professor nessas formações imaginárias, né, que constitui o sujeito professor. Bom, passando para essa parte do sacerdote, ela vai comentar e especificar sobre essa questão, né, do sacerdote, do herói, né, de como essa imagem ela reverbera tanto no campo político, né, quanto no civil, contribuindo para a permanência da precarização e da desvalorização do trabalhador, né, do trabalho docente no país. Bom, e aí, gente, passando para outro texto, né, fazendo a debreagem enunciativa, a gente vai tratar nesse texto, nesse próximo texto, com o gênero literatura, né, sobretudo a série de dorama O Rei Eterno, né, e no título O Rei Eterno, uma análise discursiva da construção do sentido de amor em dorama, esse texto, esse próximo texto, ele vai investigar os dizeres sobre o amor em uma perspectiva discursiva, procurando observar os efeitos de sentido de amor na materialidade verbovisual da série O Rei Eterno. E é interessante que ela vai, a Mariana vai trazer esse texto mostrando não só todo esse processo de como funciona os sentidos de amor no texto, mas como o próprio dorama é uma reverberação histórica das novelas, né? Sobretudo também brasileira, né? Sobre amor, sobre... Então, assim, vai tratar de uma forma diferente, mas a gente vai perceber que é um resquício desse produto comercializável chamado novela, chamado romance, né? Que está em voga hoje em dia. E aí ela vai buscar compreender como os dizeres sobre o amor funcionam no dorama em questão e tornam-se como um amparo do discurso de resistência feminino, mais uma opção de entretenimento, como nós falamos, e mais um subproduto comercializável. Mas, sobretudo, vai falar também da questão feminina, de como a mulher é tratada no romance, né? De como ela apesar de ser uma policial, né? De ser uma pessoa totalmente dona de si, como ela é tratada na cultura coreana, né? A mulher é tratada na cultura coreana e no mundo inteiro, né? Como essa pessoa submissa, né? Incapaz de se salvar. É muito interessante esse texto, muito interessante mesmo. Bom, o senhor quer comentar alguma coisa sobre esse texto? O senhor também fez a releitura dele, professor? Quer fazer algum comentário? O Damião, eu acho assim, acho que você comentou isso, né? Uhum. Ao se tratar, vamos já passar para a Alice. Perfeito. Ao se tratar de uma outra materialidade que não aquela tradicionalmente abordada em textos de análise do discurso, nós deslocamos esses espaços. Exatamente. Espaços de análise, né? Então, primeiro, saímos daquele formato de pronunciamento, né? De político como ator social, e vamos já para uma série, né? Uma múltipla semiose, né? Distinta daquele pronunciamento. Já começamos por aí.
encontramos, portanto, outras, né, dificuldades, né, e outros potenciais heurísticos. Tá. Uma outra questão é dorama, né? Dorama é algo relativamente recente para o Brasil, sobretudo, né, na grande mídia ou no streaming, né, como plataformas como Netflix, tá? Então, e aí, veja, a investigação é como o amor é construído em um determinado dorama. O que isso quer dizer, assim, né? Gente, como é a percepção do asiático, em especial o sul-coreano, né? Vamos pensar assim, né? Vamos fazer certas divisões geopolíticas. Isso. Sul-coreano concebe o amor. Verdade. Né? Como concebe o amor. Veja, nós estamos tratando de uma outra perspectiva sociocultural, política. Mas a gente pode ir lá na Coreia fazer essa análise? Não, isso aí não é viável. Né? Fazer uma análise quantitativa do que também não é viável. Então, uma análise qualitativa através de um instrumento analítico, como é a análise do discurso. Perfeito. Então, é claro, é uma representação daquilo que é construído como amor em um determinado produto cultural sul-coreano, dorama. Então, veja, não é só um exercício intelectual, é também um exercício intelectual de formação, mas, né, torna-se também um processo de investigar como isso é construído. E aí eu já adianto para vocês uma coisa, né, sobre esse texto e sobre essas construções em doramas. Eles são muito mais conservadores do que a gente. Exatamente. E o interessante, isso aí é do asiático em geral, mas em doramas eles são muito conservadores e eles, por serem tão conservadores, eles são idealistas e românticos. Profundamente idealistas e profundamente românticos. Profundamente idealistas e profundamente românticos. Né? Então você vai encontrar, por exemplo, nessa série O Rei Eterno, né, um romantismo que, assim, é algo elevado ao extremo, né? Goetheano. Né? É algo assim que não dá para descrever de outra forma. Né? De atravessar tempo, de atravessar espaço. Exatamente. É interessante. Manter esse amor, assim. Pô, o amor hoje, o Bauman já disse, é líquido, dura poucas horas, poucos minutos. Então, isso é super interessante, porque isso aí mostra como que um país, né, que representa, né, os tigres asiáticos, tal, assim, uma alta cultura de desenvolvimento industrial, mantém-se, né, em seu nível de valores extremamente conservadores. Exatamente. Olha que coisa interessante. Bem interessante. Em um texto como esse, de análise do discurso. Isso me surpreendeu, professor, porque assim, minha filha assiste dorama, ela conhece muito mais do que eu, né? Mas até então eu não tinha atentado para essa questão, como o senhor comentou, que é interessante, o idealismo que se torna um romantismo que é visto, né, e discursivizado como algo natural da cultura deles. Isso é interessante demais. É interessante. Bom, porque assim existe esse contraste, né, com a nossa cultura. Isso. A nossa cultura, né? A nossa cultura que aos poucos foi deixando de ser idealista para ser, não sei exatamente o que, mas o Bauman já descreveu, né? O Bauman já descreveu bem lá o amor líquido, tudo líquido, isso. Né? E acho assim, a gente está caminhando para um lugar mais nihilista, né? Assim, iludidos, acreditados das coisas, né? Acreditando só no momento. Ou seja, uma cultura hedonista. Lá, a gente percebe, a partir de um dorama, de uma investigação mais detida sobre como esse dorama é construído, como o amor nesse dorama é construído, que não. Claro, a gente não está falando que isso representa toda uma Coreia do Sul. Não. Agora, se a gente parar para investigar, por exemplo, tal como foi feito ali no Rei Eterno, que é uma série, em pelo menos um conjunto significativo de séries, umas 10, a gente vai perceber as regularidades e irregularidades discursivas que permanecem, sobretudo na construção do amor, nessas obras, nesses produtos culturais de lá. Aí a gente pode ter essa noção. E com a cereja do bolo, fazendo uma autocrítica sobre as Coreias, né? Que a gente percebe isso dentro do texto que ela vai trazer análise sobre esse amor e como é visto. A Coreia do Sul e do Norte, ele vai trazer um teor político ali a Mariana, né, vai ter esse cuidado de mostrar esse
esse pano de fundo, né, essas condições de produção, né, que tece o amor, que é tecido ali o amor, né, dentro da questão política também. Né? Bom, professor, tem A alguém chamando Alice, ali, Alice. Alice, a Alice. Na realidade, é mais uma pergunta, ou poderia até caber como observação. É a questão da mimesis, né? Quando vocês falaram do texto vocês falaram da música lá no Enem, e depois vocês falaram sobre a construção do amor sobre a questão das novelas, né? E o dorama, a questão mimética sendo utilizada aí na construção no processo de aprendizagem, né? Que às vezes isso como subestimado, né? A arte é subestimada, mas na realidade os grandes conhecem o poder da arte em relação a esse reconhecimento da realidade, no poder que ela tem de transformar, né? Que o discurso já está ali, né? Nossa, grande contribuição, Aline. Obrigado mesmo. Perfeito, perfeito. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alice. Alice, desculpa, Alice. Tudo bem. É o meu óculosinho, Alice. Não, tudo bem. Eu também uso óculos, professor. Tá ótimo. Então, vamos dar prosseguimento aí, né? Finalizando, já quase já no final aí. Bom, passando para outro texto, e aí a gente vai ser um pouco mais sucinto, professor, porque o tempo já está quase, né, vingando aí. Nesse texto, que tem um título até razoável aí, né, da professora Márcia Snyder e dos seus coautores, o uso é um outro texto, né, que vai tratar, já vai voltar, né, saindo dessa questão da literatura, ele vai voltar para a questão política, mas mais dentro da concepção de interdiscurso de memória, né? Por quê? No uso da análise do discurso para identificação de estratégias de persuasão em discurso político, um estudo da linguagem utilizado por Vargas em seu pronunciamento de diplomação como presidente da República em 1951, nós vamos tratar do discurso de posse, né? Discurso de posse, discurso político, que vai falar da linguagem, da história e das formações imaginárias que permearam, né, a história do Brasil e como esses discursos de posse eles são construídos, né? Então esse texto vai mostrar tipicamente isso. Na esteira desse processo, né, do discurso de posse, tem o outro texto que também fala do Getúlio Vargas. Nós estamos falando de dois textos diferentes, mas e dois corpos diferentes, mas tratando do mesmo sujeito, que é o Getúlio Vargas. Então, por que eu estou falando dos dois ao mesmo tempo? Porque os dois são muito parecidos e eles vão tratar, sobretudo, as memórias do discurso de posse. E ele vai analisar o discurso de Getúlio Vargas no dia 1º de janeiro de 1936 e do dia 10 de maio de 1936, denominados, respectivamente, de O Levante Comunista de 27 de novembro de 1935 e Necessidade e Dever de Repressão ao Comunismo, né, publicado pela Biblioteca da Presidência da República. Então, esses dois textos, basicamente, eles vão tratar do ethos, de como é construído o ethos, como é construída a imagem do Getúlio Vargas como populista, como o pai dos pobres. E ele vai fazer isso, esse recenseamento sobre como o funcionamento discursivo se dá no discurso de posse, nesses discursos que são engendrados o anticomunismo. Perfeito? Bom, no próximo texto, ele é um texto já da atualidade, que vai tratar do discurso da posse de Bolsonaro em 2019, que vai fazer também vai fazer essa mesma relação da construção, né? Da construção do discurso de posse, de como ele funciona, ele faz funcionar a imagem do populista, a imagem daquela pessoa preocupada, o sujeito realmente preocupado com a nação, em salvar a nação do anticomunismo. Veja, o Bolsonaro ele é eleito, né, em meio anteriormente a um processo um processo de, como se diz o nome,
Eles dizem que é um processo de impeachment, né? Mas é um processo camuflado, né? É um processo camuflado aí de retirada da presidente Dilma, que é ali tida na formação discursiva do Bolsonaro como comunistas, né? Até comunistas que vão acabar com o Brasil. E esse texto ele vai examinar, né, sobretudo, essas nuances dos sintagmas usados na formação discursiva do Jair Messias Bolsonaro, que vai, sobretudo, deixa eu só voltar, porque saiu sem querer, que vai constituir de forma o discurso de posse que vai perpetuar por todo o discurso eleitoreiro do Jair Messias Bolsonaro. Bom, é interessante a gente fazer essa colocação, que não é somente isso, né? Que ele o texto ele vai examinar como é feito essa imagem do Jair Messias Bolsonaro, mas também como ele trata a parte do seu eleitorado como os comunistas, parte do seu eleitorado como aqueles que não deveriam morar no país, não morar no Brasil, tá? Então, basicamente isso que vai permear esse texto o discurso de posse. E ainda falando da materialidade, discurso de posse, mas em outro texto, né? E aí voltado para a nossa realidade, a nossa região aqui, né? O discurso do norte, nós vamos falar do discurso de posse, mas vamos focar nas metáforas e hiperbolização do discurso de posse da prefeita Cíntia Ribeiro, né? Na qual eu e o professor Tiago, nós analisamos a materialidade enunciativa e demonstramos, né, como funciona o processo de hiperbolização, como o funcionamento dos processos metafóricos e suas implicações para a manutenção das formações imaginárias, né, sobretudo as projeções geradoras do sucesso político, do discurso de posse, como ele faz funcionar para projetar a imagem da mulher política, né, da mulher que vem para mudar uma concepção toda dentro da realidade palmense, né? Então, o pronunciamento de posse da prefeita de Palmas, Tocantins, Cíntia Ribeiro, no dia 1º de janeiro de 2021, ela vai ter essa nuance, vai trazer muitas, eu não trouxe agora, porque o tempo é muito curto, né? Mas o leitor vai perceber, só um instantinho, gente, parece que deu uma pausada, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo bem, Damião, tá tudo bem. Tá, é porque pausou aqui, paralisou, perfeito. Então, retomando, como o leitor ele vai perceber como o uso das metáforas ela vai servir para colocar a mulher, não só a mulher, mas Cíntia, principalmente o sujeito Cíntia Ribeiro, como a heroína, como seguindo aquilo que é feito nos outros textos, como esse discurso de posse vai exaltar a imagem da pessoa que está tomando posse. Não é simplesmente uma prefeita, né? Não é simplesmente uma pessoa que está ali na posição sujeito a comandar a prefeitura de Palmas, mas sim uma pessoa que vai resgatar, que vai mudar a história de toda uma nação, colocando o Tocantins como nação, né? A gente começa a perceber que o interdiscurso ele está funcionando ali as memórias, né, do herói, as memórias da pessoa que vem salvar o determinado espaço, está funcionando ali nos discursos de posse, né? E é interessante colocar isso, né? Que ao final desse empreendimento analítico são respondidos como o funcionamento dos processos metafóricos podem ressignificar a posição da mulher no campo político, certo? O senhor quer fazer algum comentário sobre esse ponto, professor? Não. Pode passar, né? Pode passar. Eu acho que pode continuar tranquilo, assim. Tá, viu? Ótimo. Então a gente vai para um outro texto, que é o último, né? É um texto, assim, que eu costumo falar, e aí a gente tenta quebrar, assim, não tenta quebrar o protocolo, mas é impossível quebrar o protocolo, né? Quando se fala do discurso de sucesso e dos sentidos midiáticos da voz de sucesso na sociedade brasileira,
porque o professor Tiago, ele deixa para a gente uma verdadeira, e aí ele vai recusar, depois vai me chamar a atenção para não fazer propaganda para ele, mas realmente é isso. Eu tenho um prazer enorme de ler os textos do professor Tiago, justamente pela preocupação com os detalhes, pela cadência, né? E esse texto vai trazer isso, ele vai analisar dizeres sobre a voz de sucesso do interior da mídia brasileira contemporânea, e trazendo 2 textos, né? Que é o texto de Susan Boyle, oferece mais do mesmo, em álbum Só Bonitinho, e Band of Horses, né? Que é uma banda que ela vai mostrar no Brasil canções sentimentais e tristes. E é interessante como o professor vai mostrar o processo de produção de sentidos e enunciados constituídos e formulados pelo discurso midiático, que trata manifestamente da voz de sujeitos cujo sucesso decorre, em princípio, de seu desempenho vocal. E aí, o professor, né, vai trazer uma coisa muito importante que até então nós não tínhamos atentado, né, que como a importância da voz de sucesso, como a importância da voz, ela é gerada nos dizeres sobre a própria voz, como essa voz ela faz com que os sujeitos passem de sujeitos comuns para sujeitos de sucesso. Mesmo falando mal, né, aquele ditado, falem mal, mas falem de mim, né, mesmo falando mal, a voz ela tem uma repercussão muito grande. E aí eu gostaria até de pedir, né, para o professor, se ele puder, fazer um comentário até mais aprofundado, porque assim, é muito importante a gente entender que a voz, né, o corpo, como é tratado o corpo, a voz, né, a dublagem, elas são materialidades até então não trabalhadas, né, não analisadas, e o professor ele vai trazer isso em seus textos, né? Fala, professor. Damião, eu agradeço assim essa generosidade imensa com a qual você trata a coisa minha, só que assim, acho que para ficar até mais rápido e dinâmico, acho que só apontar nesse texto assim, que não é a voz. A voz, ela é trabalhada lá pela fonologia, a fonética, em alguma medida, ela aborda a voz em seu aspecto abstrato, a prosódia, ela trata da voz em seu aspecto dinâmico de uso, né? A sociolinguística também vai falar um pouco da voz a partir da construção sintagmática, né? A dialetologia faz algo de natureza semelhante, mas a voz em si, ela não é objeto, né? Ainda mais do discurso. O que se diz sobre a voz. Como o que se diz sobre a voz constrói a representação da voz. E isso em especial no âmbito do sucesso midiático, né? Do sucesso midiático. Então, eu acho que o pulo do gato está em compreender que é um objeto, né, cuja materialidade não é atingida pelo discurso. No entanto, aquilo que a cerca é o que se diz sobre ela. Vamos lembrar, a voz ela é absolutamente subjetiva, porque ela é uma construção individual. Perfeito. A voz. Você tem a voz, aí você tem tipos vocais, soprano, barítono, entre outros. Isso é tipo. Ainda é uma construção sobre certas alturas, né, daquilo que se produz com a voz. A parte da tessitura, né, ritmo, enfim. Mas a voz, né, como nós a concebemos no dizer, né, é o que se diz sobre a voz. Então, a voz no discurso é o que se diz sobre a voz. É o enunciado sobre a voz. Perfeito. Então, aquilo que representa a voz de determinadas celebridades, por exemplo, no âmbito discursivo midiático, né? Então, é isso aí que eu acho que é importante, viu, Damião? Só isso já é o suficiente para falar sobre o texto. Boa. Porque a partir da perspectiva em que o que se diz da voz constrói a representação da voz, Damião acho que vai lembrar, cria-se então uma estética vocal a partir do que se diz sobre a voz. Exatamente. Então a gente tem a perspectiva de uma estética sendo criada a partir daquilo que se diz sobre a voz. Perfeito. Onde se diz sobre a voz? Perfeito. Né? Então a dificuldade de encontrar
o que se diz sobre a voz, onde se diz sobre a voz, o que se diz sobre a voz e como isso tem uma repercussão naquilo que a gente compreende sobre voz. No discurso, no âmbito do discurso. Afeta o âmbito subjetivo, vamos dizer assim, de compreensão da cultura? É claro que afeta, só que para aferir isso é muito mais delicado e complexo. Só que esse tipo de análise subsidia esse tipo de compreensão. Boa, professor. Bem interessante você ter colocado para a gente deixar assim, bem delineado mesmo, que até porque quando começou esses estudos, eu achava assim, muito interessante como é que a gente vai analisar a voz, né? E aí a gente deixa isso bem delineado aqui agora, nesse momento, que a gente não analisa a voz em si, né? Mas o que se diz sobre ela. E o que se diz sobre ela acaba formando aquilo que ela é de fato, né? Que é a estética vocal. E nisso, nessa boa complementação que o professor colocou, nós encerramos dizendo que o que se diz da voz, como a voz é enunciada e as características do tratamento dispensado da voz, daqueles que figuram no atual momento midiático, é o foco, né? Por isso que eu deixei para o final, porque isso fechou com chave de ouro, professor, que é o que se diz da voz, que faz com que cria essa estética vocal nas redes midiáticas sobre a voz, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente o tempo dispensado a esse momento. Gostaria de agradecer também, professor, pelas inserções pertinentes e, por mais uma vez, essa apresentação se tornar uma aula para nós que estamos aqui ouvindo e agraciado pelos comentários do professor Tiago, que fez as inserções de forma categórica. Obrigado, professor, e eu encerro a minha fala aqui. Pode? Damião, você está apresentando ainda. Ah, tá. Está aparecendo a apresentação ainda. Tá. Bom, eu quero agradecer, né, ao Damião, sobretudo, né, por se disponibilizar a fazer, né, esse momento aqui especial, né, de diálogo sobre o livro, né? E, Damião, obrigado mesmo, assim. Damião, nem precisa sempre ser tão elogioso assim, viu? Pega mal. Eu não falei que ele ia falar. Vou ter que chamar a atenção mais em público, porque não adianta. Pega mal, Damião, pega mal você ficar chamando tanta assim, atenção pro ex-orientador. Né? Não precisa fazer isso assim, desse jeito, né? Eu fico constrangido. Não precisa. Mas, gente, quem está aqui, eu quero só dizer que assim, quem conheceu a minha trajetória, né, eu, de fato, eu não tenho vergonha de dizer isso. Quando eu entrei no meu mestrado, eu não sabia escrever um artigo, tá? De fato, é por isso que eu falo isso, porque o que esse rapaz, mais uma vez, pegar mal e vai pegar de novo, né? Porque o que foi feito dentro do mestrado é só para conhecer mesmo, para saber, né, do ponto que eu estava até o ponto que eu estou nesse momento. Então, agradecimento, só agradecimento, professor. Obrigado, vai desculpando pelos elogios, né, que eu sei que o senhor não gosta de jeito nenhum, mas eu sabia que ia por ser puxado a orelha, não tem problema nenhum. Mas não, a gente vai conversar depois. Então, pessoal, assim, agradeço demais, o momento está gravado, eu vou disponibilizar no YouTube do Gestade. Daqui a alguns meses, talvez alguns, né, a gente está acabando, Damião e eu teremos uma outra surpresa, esse vai ser um livro de nossa autoria, né, discursos sobre o Norte, inclusive a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Teremos um lançamento virtual, tal como a gente está fazendo aqui, com maior divulgação, evidentemente, mas também teremos um lançamento presencial, aí, talvez até na UFT ou na leitura daqui do Capim Dourado, enfim. Agradecer demais a disponibilidade de tempo de vocês. Quero aqui fazer um merchan da nossa revista do grupo do Gestade, né, que está ali recebendo submissões. Fazer um outro merchan, né? Na sexta-feira 13, eu fui empossado editor-chefe da revista Acta Semiótica e Linguística, né, que é uma das revistas mais antigas do Brasil de linguística, né, foi criada em 1977 na USP, agora ela veio para a UFT, tendo passado pela UFPB, e eu tenho a honra agora de ser o editor-chefe dessa revista, e eu quero receber a colaboração de vocês, viu, gente? Pode
pode contar, professor. Fui empossado na sexta-feira 13, mas o que não quer dizer nada em hipótese alguma, né? Isso. Né? Não quer dizer nada. O professor sempre com as ironias, não quer dizer nada, né, professor? Não, quer dizer trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. E assim, quero contar com a colaboração de todos, né? Todas aí, tá, gente? E, Damião, vocês devem receber o certificado de vocês já, tá? Eu estava mexendo aqui na plataforma, estava verificando, acho que todo mundo que estava aqui já tem acesso ao certificado, baixa lá, taca no Lattes, e vamos ter mais atividades. Dia 20 agora, de outubro, às 14h30, o Gestad se reúne para a leitura do texto de Michel Pechet, Língua, Linguagens, Discurso. Vai ser boa, vai ser bom. Vai ser uma leitura, uma discussão a respeito do texto. A gente vai ter participantes de diversas universidades, né? O Gestad tem crescido bastante. E vai ser virtual também, e eu vou gravar e deixar lá no YouTube do Gestad, tá bom, gente? Quem puder participar, evidentemente, vai ser muito bem-vindo, tá bom? E é sobre isso e tá tudo bem, tá? Valeu, alguém gente. tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, gente? Acho que não, né? O pessoal não quis se manifestar aí. Damião, tá ouvindo ou eu tô falando sozinho? Tô ouvindo, não, tô ouvindo. Então, estão se manifestando por escrita lá, estão escrevendo. Jordana disse assim, parabéns para todos os envolvidos, essa parte da manhã de hoje foi muito satisfatória, estavam com saudade disso, tudo. Obrigado, Jordana. Jordana, já a gente se encontra, né, Jordana? Jordana vai fazer a defesa dela, né? Isso é muito bom, viu? Não, satisfação. Bom, então, demais, um ótimo final de semana para todos. Damião, eu gostaria que você ficasse um pouquinho aqui para a gente discutir umas coisas aqui importantes, hein? Perfeito, professor. Gente, até mais. Deixa eu só parar a gravação. Como é que para? Parou já? Não, tem que... Para.